Fala, povo! Boa tarde para todos e todos. Estamos aqui diretamente do Barão Coworking com o professor Ângelo Dias e hoje, meus amigos, conforme combinado, estamos vivendo o mês da mulher. Hoje é dia 6 de março. Daqui a pouquinho, né? Domingo será o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E por isso, nós resolvemos fazer um programa especial para as meninas. E aí, para isso, olha só que bacana, o que aconteceu? Nós estamos trazendo o livro 100 Horas, 100 Horas, da minha mentora e amiga Gleide Gomes. Olha que bacana. Gleide, gratidão gigante pela sua participação, minha mentora, minha amiga. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi esse material lá no Instagram. Estou recebendo a minha primeira versão agora, gente. Então eu só conheço o resumo por enquanto, mas eu já me encantei com o que você escreveu. Meninas, por favor, não percam essa leitura, principalmente as meninas que são 50 a mais, que é exatamente para esse público que ela está escrevendo. Cleide, você sabe que aqui nós temos aquele ritual, né, do Você na Sua Agenda, que é você se apresentar. Então, por favor, quem é a Gleide Gomes, atualmente autora de livro? Ah, que bom. Primeiro agradecer a Por você e ao favor, uma pessoal honra. aqui, né, do Barão, pela oportunidade, né, de estar aqui, de divulgar esse trabalho, que é muito inédito e eu estou aprendendo, né? Eu sou Gleide Gomes, uma mulher de 63 anos, atualmente aposentada da minha carreira, vamos dizer assim, profissional que ocupou mais tempo, né, da minha vida profissional, mas não parei de trabalhar. Depois da aposentadoria, eu me reinventei, né? Hoje sou uma empresária, consultora, né? Minha empresa é uma consultoria de comunicação ambiental transformadora. Trabalho com essa área de sustentabilidade, né? Acredito que todo encontro, né, todas as oportunidades entre as pessoas de se encontrar, de trocar, né, é um grande evento, um evento que Verdade. transforma, né? E estou aí agora numa das minhas reinvenções como uma escritora, uma autora, né? O objetivo inicial não era esse, eu comentei com você, né? Mas Verdade. acabou virando um livro e eu estou satisfeita com isso. É mais uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, não é? E agora a gente entra na fase de divulgar e comercializar, então é um tremendo desafio Verdade. e isso está sendo muito bom. Sou mãe de um casal de filhos maravilhosos, o Tomás e a Vitória, avó do Valentim, que é Lindão, perfeito, adoro lindão. ele. Nossa. Sou jardineira, cozinheira, sou um monte de coisa. Gleide Gomes é muita coisa, né? Bacana. Sou essa aí pessoa que está aprendendo todo dia. Que bacana, Gleide. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. A gente já se conhece, acredito que desde 2017, que foi quando a gente se esbarrou na onda empreendedora, quando Sim. você já trouxe muita contribuição para o nosso grupo de onda empreendedora nos nossos encontros. Uhum. E desde então eu passei a ser um admirador do seu trabalho. E assim, falando já direto no nosso livro, né? O que acontece? Você se aposentou aos 55 anos Isso. e isso despertou reflexões profundas que deram origem à obra que a gente está vendo hoje. Em que momento você percebeu que a aposentadoria não seria apenas descanso, Uhum. mas também uma crise de identidade, como você relata no livro? É, então, eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos e a partir dos 50 eu tinha um propósito de aposentar, porque a gente cansa, né? Eu trabalhei muito, trabalhei mesmo, eu não enrolava não, eu era de trabalhar, sabe? É, E trabalhei mesmo. E aí começa a cansar, né? E você começa a sonhar, assim, vai ter um dia que eu não vou precisar acordar tão cedo. Vai ter um dia que, né, vou ter liberdade para fazer isso, para fazer aquilo. As férias não são mais suficientes. Os feriadões não são mais suficientes. Você está cansado e você começa a sonhar com a aposentadoria. E eu segui, né, cumpri a minha vida produtiva
e planejei a minha aposentadoria, né? Então, quando eu aceitei o convite para vir para cá, para essa região, para o Porto do Açu, né? Eu já vim com esse propósito. É o meu último projeto, porque eu trabalhei em grandes projetos. É o meu último projeto, vou trabalhar 10 anos, é o tempo que falta para eu aposentar e tal. Enfim, aqui foi tudo muito legal, eu fui aprendendo muitas coisas e tal. E comecei, o tempo foi passando, né? Eu fiz, tem uma ferramenta dentro do INSS que você calcula o tempo de serviço. Isso, Então, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a usar calcular. anualmente essa ferramenta. Botava tudo meu lá e começava a contar o tempo que faltava. Aí foi, quando chegou no ano de aposentar mesmo, eu ia mostrando para os meninos, meus companheiros de trabalho, olha aqui, falta um mês, não sei quantos dias, tarará. E as pessoas não acreditavam que eu sairia, ficava todo mundo brincando. O dia que eu fiz o tempo, eu dei entrada, marquei a entrevista. Não esperou mais nem um minuto. Não esperei mais nada, não falei com ninguém. Aí, quando saiu a carta de aposentadoria, eu fui, ó. Deus, galera. Vou dar um tempo de tantos meses, né? E saio. Avisei aos meus gerentes e tal. Fiz tudo direitinho, planejei renda extra. Eu fiz tudo, eu cumpri tudo bem tá bonitinho. E eu achava que eu ia aposentar, eu ia ficar na praia, esse era o meu plano de aposentadoria. Comprei uma casinha, fiz um hostel, fui para lá, e vai ser a minha renda extra, eu tenho aposentadoria, mas o que vai entrar no hostel, e eu vou ficar lá bonita, recebendo amigos e os clientes, tomando café, né? E vendo o sol, aquela coisa toda. Eu tinha um sonho. E até que começou a dar certo, aconteceu, né? Aconteceu, o hostel aconteceu, e eu tive esse primeiro tempo de euforia, né? E aí veio a pandemia e o meu planejamento desmoronou, né? Porque nós ficamos todos confinados, 2 anos, né? E nesse momento eu comecei a perceber o tanto que o trabalho, né, aquele tipo de trabalho, o emprego, estava fazendo falta. Eu comecei a me incomodar com a falta do trabalho. Desculpa, só porque agora você é bom, é importante a gente tocar nisso. O que estava fazendo falta? O emprego ou a rotina? Tudo. Tudo. Eu senti falta de tudo. E aí eu comecei a perceber que eu estava incomodada com coisas que eu não via antes e que eu comecei a ver. Isso na rotina de uma mulher trabalhadora, né? Você deixa de ver coisas dentro da sua casa, por exemplo, né? Porque você sai às 7 da manhã, volta às 8 da noite, e aí você ignora certas coisas, né? E aí quando você volta para casa, que você está lá todo dia, né, você percebe o quanto seu marido é chato, né? O quanto a sua filha, né, seu filho, sei lá quem, o teu vizinho, porque fora de casa você não está ouvindo os barulhos do seu vizinho, os comportamentos deles, né? O cachorro que late o tempo inteiro, você não vê, você está fora. Né? E aí, esse estar em casa, então, mais confinada, foi ficando, né? Essas coisas foram gritando, assim, né? E aí eu comecei a sentir falta mesmo, né? E eu penso, sabe, sendo muito honesta, que eu sinto até hoje. Eu sinto muita falta dos meus amigos, eu sinto falta dos desafios, porque quando você está ali envolvida, né, eu sinto falta da forma como você trabalhando, né, fora, assim, num grupo, você é atualizado o tempo inteiro. Perfeito. Eu citei isso numa palestra que eu fiz mais cedo. Quando você está trabalhando, você chega no escritório, sempre alguém sabe de alguma coisa que aconteceu que você não teve tempo de ver. Então, você não ligou a TV, você não abriu o celular, você está desinformado. Aí chega lá, alguém fala assim, viu que aquele fulano morreu? Olha o Irã. Né? Então, as coisas aparecem para você e você está sempre atualizando e trocando. E o aposentar, o se separar disso, eu que sou bichinho de trabalho, né? Eu sempre trabalhei fora, eu sinto falta, eu sinto até hoje, né? Se você me disser assim, Gleide,
eu tenho uma vaga para você voltar a trabalhar com hora. Não quero. Entendeu? Mas eu sinto falta. É uma coisa não Entende? tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Vem cá, Gleide, você apresenta um conceito muito forte no seu livro, que é o conceito de liberdade cronológica. O que significa viver essa liberdade depois de décadas com um tempo regulado pelo trabalho, como você conversou, né? E pelas responsabilidades familiares? Vamos fazer um parênteses aí, né? Porque o tempo da mulher, ele é sempre regulado. Nós mulheres, geralmente, temos o nosso tempo sob o controle de alguém, né? Desde a infância. E agora eu percebo que eu só tenho liberdade, eu só tenho poder, eu acho que é nisso que reside a liberdade cronológica, para definir o que eu quero fazer com o meu tempo, escolher o meu tempo, agora, depois de 60. Né? Porque, pense, as mulheres, né, elas lidam com o tempo de uma forma diferente dos homens. Né? Quase tudo, né? Nossa, é diferente. Mas, assim, tem o tempo... Nós somos marcados pelo tempo. A infância, a adolescência, tudo está atrelado a uma idade, a uma forma de viver que está sempre determinada, né? E para a mulher isso é muito forte. Tem a hora de casar, né? Tem a hora de ter filho, né? Isso é muito maluco, né? Se você, imagina, dependendo do comportamento, né? Quem não casa, quem não tem filho, tem sempre uma cobrança, né? O tempo da menopausa, o tempo do calor. E hoje eu percebo que ter liberdade cronológica é o quanto mais direito e oportunidade e domínio sobre o meu tempo e liberdade para eu escolher o que eu vou fazer com o meu tempo, isso é liberdade cronológica, né? Assim, primeiro, porque eu não tenho que marcar ponto, né? Então não tenho que sair tal hora. E quando não tinha que marcar ponto, tem um bebê para dar mamar, entendeu? Tem um café para fazer para alguém. Tem uma doutor Alexandre Kalash, que é um dos maiores especialistas em longevidade do Brasil. Ele fala que cuidar no Brasil é do gênero feminino. Uhum. O cuidar é responsabilidade da mulher. Sim. E aí, por isso que, dentre tudo que você falou, esse cuidar começa às vezes muito cedo, né? Aí você ainda menina cuida de um irmãozinho mais novo, Sim. ou ajuda a mãe a cuidar da arrumação da casa. Então, esse cuidar, esse ajudar, começa muito cedo e aí você, por isso que tem o nome de cronológica, porque você só tem liberdade depois dos 50? Não, não sou eu, né? Chamamos de liberdade cronológica porque está diretamente ligado ao tempo. Ao né? tempo. Perfeito. Cronos, né? Cronos. Então, a gente tem uma série de liberdades. Liberdade plena, a gente não sabe nem o que é, né? Sartre costumava dizer que estamos todos fadados à liberdade. E a liberdade é uma situação que ela vai acontecer. Você não sabe exatamente como, mas você está perseguindo, de alguma forma você vai chegar à liberdade. E todo mundo quer. Né? E aí a liberdade, ela tem várias formas de ser apresentada a nós. Né? Você tem liberdade econômica, quando você não depende de ninguém. Isso é importantíssimo para a mulher, independência e autonomia. Né? Então, quando a gente fala de mulher empoderada, o que é uma mulher empoderada? É uma mulher que tem liberdade, independência, autonomia. Isso está diretamente ligado a esse monte de coisa, né, que estão relacionadas à liberdade. Né? Você ser livre para decidir, você ser livre para ir onde você quiser ir, que é a liberdade de espaço, a liberdade física. Né? Você ter liberdade econômica, e aí a liberdade cronológica surge porque a gente não se dá conta de como o tempo prende a gente. Né? E aí o que você falou, e dependendo até da situação econômica, essas amarrações são muito mais sérias, né? Porque a menina pobre, que a mãe trabalha fora, ela recebe muito cedo a responsabilidade de ajudar nas tarefas da casa,
ajudar olhando os irmãos, né? Ir às compras. Quantas crianças você vê que saem de casa para ir à padaria, para ir ao mercado comprar uma coisa ou outra, né? E é uma série de responsabilidades que seriam dos adultos e que são atribuídas às mulheres, principalmente, né? Eu vi muito isso acontecer enquanto professor lá do IF de São João da Barra. E é o que você falou, normalmente é para as meninas, essa responsabilidade acaba ficando para elas. Minha amiga Gleide, muitas mulheres sentem culpa quando desaceleram ou priorizam o próprio tempo. Aproveitando aí da história da liberdade, né? Por que o descanso ainda parece um privilégio proibido para tantas mulheres? Cultura. Cara, nessa cultura é uma coisa que é tão forte. E hoje eu falei sobre isso. Para quem gosta de trabalhar. Porque tem gente que não, Tem algumas entendeu? meninas Que não estão se sentem culpa. preocupando com isso, Olha, não. e eu, por exemplo, se eu ficar ociosa há muito tempo, eu estou desconstruindo isso na minha cabeça, tá? Porque eu tinha mania de estar fazendo as coisas, assim, super ativa, meio doidinha. Então, se eu não estou lavando, eu invento uma coisa para fazer. Hoje não, hoje eu me controlo nisso. Assim, não precisa fazer agora, não precisa. Eu É sou só do você tipo. lembrar do Domênico de Masi. Pois é, eu sou do tipo assim, eu acordo, eu faço a minha cama imediatamente. Se eu for ao banheiro para lavar o rosto e voltar e passar pela minha cama desarrumada, eu tenho um ataque. Eita. Para você ver como é que eu sou. A minha mente, né, meu jeito, a forma como eu construo a minha rotina, está ainda muito pautado em certas atividades, coisas que eu fiz a vida inteira e que eu não consegui largar ainda, entendeu? Então, a cama é uma dessas coisas, né? Eu passo, não tenho toque, tá? Mas eu passo, se eu vir alguma coisa pela minha cama, a minha cama é um espaço que eu tenho lá, as coisas com ela, entendeu? É assim, acabamos de fazer a refeição. Se eu não for lá para lavar e deixar a cozinha limpa, ajeitadinha, eu vou ficar conversando contigo, mas a minha cabeça está lá. Vai estar lá. Entendeu? Porque eu gosto de ver limpo, organizado, né? E a culpa, eu acho que está muito ligada a isso, né? Porque quando você não está fazendo nada, você fala assim, cara, eu tinha que estar produzindo. E eu quero aqui colocar o seguinte, a nossa eficiência, a nossa qualidade, ela é muito medida pela produtividade. Eu acho que desde a Revolução Industrial, não só mulheres, homens também, se você não for uma pessoa produtiva, você está meio que excluído, né? Assim, você não é importante, né? A vida está muito em função da produtividade, né? Você é bom se você produz muito. Você é rápido, você é melhor. Você consegue entregar muito, você é o cara, né? Isso não é só para a mulher, né? Para o homem também. A gente está com a nossa performance está diretamente ligada à produtividade, né? Essa é a nossa vida, é o nosso tempo. Por isso que, às vezes, é muito complicado para um ser humano maduro, que viveu essa vida muito ligada à produtividade, conceber que um menino super criativo de 15 anos possa ter tido uma ideia incrível e criou uma inovação maravilhosa e está ganhando por mês o que ele nunca ganhou na vida. É verdade. Né? Porque nós fomos acostumados a atrelar o nosso sucesso, a nossa performance, à produtividade. Né? E a gente está vivendo um mundo que está mudando. E a criatividade, ela ocupa hoje um espaço muito maior no nível hierárquico assim, de importância do que a produtividade. Né? Então, você pode fazer uma série de coisas hoje apertando um botão, né? Encontrando uma solução para uma máquina fazer, coisas que a gente levava muito tempo fazendo. Né? Você vê, um relatório. Se você tiver todas as informações, coisas que eu levava, relatório ambiental, relatório, né, de um programa de mitigação, essas coisas que eu fiz, né? E que a gente tinha que mandar o relatório mensal, relatório trimestral, relatório semestral, e junta fotografia, junta evidência, aquela... Ixi,
num programa de inteligência artificial, bota as informações, vai armazenando ali tudo bonitinho, vai assim, agora gere para mim o relatório mensal. Cara, agora gere para mim o relatório trimestral, né? Isso dá um comando de voz até e sai tudo pronto, né? Então, é preciso entender que nunca na história da humanidade teve tanta mulher madura, empoderada, livre para rodar o mundo. A gente não fazia isso. A economia prateada está aí. Os velhos estão para lá e para cá, gastando dinheiro, fazendo de tudo, né? Isso aí. Então, outra coisa que eu acho bacana, né, para falar, quando a gente está falando dessa culpa, né, é de como a gente se liberta dela e volta. Assim, nós estamos vivendo o processo de mudança disso, né? Então, as empresas, as pessoas costumam dizer, eu acho que tem muitas empresas que não estão ligadas nisso, estão mais avançadas. Você quer admitir alguém jovem e produtivo, né? Mas quem manda no mundo, quem dirige o mundo, ainda são os velhos. Quantos anos tem o Trump? Quantos anos tem o Lula? Quantos anos tem o Netanyahu? Né? Quem manda no mundo é um cidadão idoso. E homem, né? Porque nós não temos mulheres mandando no mundo. Por enquanto. Por enquanto. Né? Então, assim, se por um lado a juventude, né, ela é aclamada como uma coisa importante porque estamos ligados à produtividade, por outro lado, a gente reconhece que nós precisamos dar o máximo poder a quem tem muita experiência, sabedoria e conhecimento acumulado. Perfeito. Então, a gente vive esse paradoxo, né? Mas estamos aí... Eu acredito assim que a gente está tendo uma oportunidade única no mundo, que por conta da longevidade, né, do aumento da expectativa de vida, sim, os prateados que estão aí ainda trabalhando, como você sim, comentou, a gente está tendo uma oportunidade de encontro geracional, né? A gente tem aí 3 gerações ou 4 gerações se encontrando no mercado de trabalho. Isso. Eu não sei quando a gente vai ter até quando teremos essa oportunidade, espero que seja por muito tempo. E a gente está em fase de adaptação, né? Porque como pensamos de forma diferente, o comportamento é outro, enfim. Então, de vez em quando, existem os choques lá. Mas, ao mesmo tempo, eu me recordo sempre daquele filme do Robert De Niro, Um Senhor Estagiário. É ótimo. Que ele dá um show nisso, porque existe um encontro geracional numa empresa de comunicação, marketing e tal, de moda, uma coisa dessa. Ele sofre grande preconceito no início, né? Etarismo direto, mas ao longo do filme você vê que ele vai aprendendo tecnologia com a garotada e vai ensinando a empatia para a garotada, né? Como é que ele se relaciona com gente. Então é sensacional. Minha amiga, no livro você aborda um outro ponto estrutural importante. A aposentadoria feminina é atravessada por desigualdade. Como fatores como salários menores, interrupções de carreira e trabalho invisível impactam a forma como as mulheres chegam na aposentadoria. Nós já citamos isso aqui, né? Quando você pensa que é culturalmente determinado que as mulheres são as responsáveis por cuidar, né? Quantas vezes vamos pegar uma família pobre, né? E aí a menina engravida, né? A mulher engravida, quem tem que abrir mão da carreira para cuidar dos filhos é a mulher. O marido segue o caminho dele e faz a carreira dele. Certo. Quem precisa deixar de trabalhar para tomar conta do papai, do vovô, da titia que está doente, é a mulher. Então, isso tudo vai diminuindo o tempo de contribuição, vai tirando a mulher do mercado e ela vai ficando invisível. O seu serviço ele não é visível para a contagem da contribuição do INSS. Então, foge da aposentadoria, foge do foco, né, do que faz realizar depois dos 30 anos de contribuição,
depois dos 60 anos de idade, que o Bolsonaro já mudou isso, né? Mas o fato é que as mulheres vão sendo excluídas. A capacidade de você chegar ao tempo de aposentadoria com as melhores contribuições, aquilo tudo que vai dar uma plena aposentadoria, né? A mulher tem menos condição de atingir isso, porque é ela quem para de estudar para cuidar do filho, é ela quem sai, larga a carreira para cuidar da família. Sempre é a mulher quem perde mais. E esse tempo não contabilizado, né, vai diminuindo o valor dessa aposentadoria. Se é complicado na ativa, com salários que em geral são menores, é ainda mais complicado na aposentadoria. E nós temos um número grande de mulheres aposentadas que ganham tão pouquinho que é um cala-boca, né, que muitas vezes não dá a essa mulher a condição dela comprar seus remédios, porque ela está aposentada, ela está aí com 65 anos ou mais, já está com hipertensão e uma série de outras coisas. E essa vida de cuidado, né, acaba provocando também. Então, eu penso que a desigualdade, quando chega na aposentadoria, ela fica ainda mais evidente e maior. E a gente, quando vai discutir aposentadoria, quando vai discutir mudanças sobre isso, de novo o machismo, né, e essa sociedade paternalista, ela não vê que o nosso trabalho invisível também merece ser remunerado. Né? Então, esse tempo de trabalho invisível, de cuidar, precisa contar para o tempo de contribuição. Precisa ter um indicador, né, um indexador, sei lá o quê, que conte esse tempo, que ele seja revertido em dinheiro. É justo. Né? E isso ainda não aconteceu. Esse já é um tema ótimo para o seu próximo livro. Minha amiga, já que a gente está falando de trabalho de novo, né? Você faz uma pergunta bem provocadora no seu livro, mais uma, que é o seguinte: quem sou eu sem o meu crachá? Por que essa pergunta aparece com tanta força quando o ciclo profissional termina? Pois isso é muito da minha vivência, né? E eu tenho um ciclo de amizade, né, de mulheres que trabalharam como eu em grandes empresas e que usavam crachá. Né? Então, assim, em muitos momentos da minha vida, eu era reconhecida pelo meu trabalho. Né? A Gleide da Vale, a Gleide, né? Então, eu era alguém... Com sobrenome, meu sobrenome era o crachá. Né? E aí, você sai disso e fica difícil. Tem um momento, assim, que é complicado. Porque as pessoas não sabem, então elas ainda te ligam por conta do que você ocupava lá atrás. Né? Então, ainda pensam em você ocupando aquele cargo, e aí você tem que justificar, né? Você sente falta mesmo, por exemplo, hoje com a internet, Instagram, não sei o que lá, às vezes é muito duro você ver as fotos de uma festinha, de uma coisa que rolou com aquele grupo e que você não está mais lá. Entendeu? Entendi. Sendo muito honesto, porque é isso que acontece. Né? Então, sem o crachá, quem sou eu, né? Então, se eu não fui àquela festa, porque eu não estou mais lá, se perguntar o tempo, eu não sou mais aquilo, né? Mesmo que dê aquela dorzinha do coração de saudade, né? Saber exatamente quem eu sou sem o crachá. Eu não sou, eu fui aquela pessoa, troquei o meu trabalho, meu conhecimento pelo salário enquanto eu estava lá. Perfeito. Hoje eu sou grata, mas eu sou uma outra pessoa. Saber exatamente quem eu sou sem o crachá, me construir de novo, né, sem o crachá, né? Isso é muito importante, porque às vezes dói demais e as pessoas adoecem nessa dor. Esse livro tem muito essa intenção. Bacana. De acorda, menina. Acorda, menina, isso. E é interessante, Gleide, aproveitando isso, eu li isso e foi um livro que foi um dos melhores livros que eu já li até hoje.
O Audaz, do Maurício Maurício Benevenuti. E o Maurício Benevenuti, ele traz essa situação que ele era o Maurício na época da XP, agora o Maurício sei de onde. Até que um dia ele hoje trabalha numa outra empresa forte no mercado de empreendedorismo, inclusive, mas ele fez questão, e aí por isso ele escreveu um livro, por isso ele tem um Instagram, onde ele está sempre fazendo conteúdo de empreendedorismo, e para que ele fortalecesse o nome Maurício Benvenuti. Ele agora é o Maurício Benvenuti, que como é que ele fala? Que enriquece a empresa com a sua competência. Essa forma de ver as coisas é importante que as meninas... Acorda, menina! Não espere sair para começar a se valorizar. Não, faça isso enquanto você estiver trabalhando, estiver ainda com o seu crachá. Mas nesse seu crachá, valorize o seu nome e sobrenome. Existe um livro que eu gosto muito, eu não vou lembrar do nome dos autores, porque a pessoa vai envelhecendo e ela começa a tomar muita vitamina para não perder a memória. Ginkgo biloba. Mas o nome do livro eu não esqueço. As Metáforas da Organização. Se você buscar por eles, sinceramente esqueci o nome do autor. E esse livro é um livro, né, para profissionais de comunicação que fala de comunicação empresarial. Eu fiz uma pós nesse tema, né, que eu gosto muito. E ele fala sobre isso, né? Sobre as metáforas que a organização usa para pegar, né? Então, por exemplo, DNA da empresa. A empresa não tem DNA, né? O colaborador não existe. Eu troco meu salário pelo meu trabalho. Então, eu não colaboro com ninguém, né? Eu não estou colaborando. E a gente vai criando metáforas. Bacana. Esse livro é incrível, vale muito a pena trabalhar. Ele trabalha com isso tecnicamente. E ele fala dessas ondas, dessas levas que o próprio sistema cria e que nós, profissionais de comunicação, ajudamos a fortalecer. São as narrativas, né? Exatamente, o discurso retórico, né? Isso. E aí você cria em cima das metáforas. Depois isso você me passa a dica. Muito, muito, muito bacana. E aí, quando a gente está falando, né, do crachá, dessa relação com a empresa, né? De você saber que aquilo ali que você está fazendo, né, a empresa, ela é um CNPJ, ela é um ser abstrato. O que faz acontecer somos todos nós que estamos envolvidos ali. Então, quando você sai daquele meio, não há como você não sentir falta, porque não é a empresa, você sente falta das pessoas, do convívio, é muito humano. Muito forte. Né? É muito humano. E quando você estava falando aí do Benvenuti e tudo, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei numa empresa onde eu trabalhei, que um dos projetos acabou, ele não ia continuar, e tinha muita gente envolvida, e aquelas pessoas foram todas desligadas da empresa, e saíram em massa. E eu me lembro de uma garota que entrou na minha sala, estava se despedindo de todo mundo, e ela entrou com os olhos vermelhos, assim, ela dizia, o sonho acabou. Eu olhei para ela e falei, que sonho que acabou, minha filha? Quem estava sonhando, a empresa ou você? Né? O seu sonho continua, não vai estar mais aqui, vai estar em outro lugar. Outros projetos virão. Não existe isso, não atribua à empresa uma atividade, uma ação que não é dela, porque a empresa não é humana, né? E, às vezes, isso, na nossa vivência, né, e convivência, fica muito misturado. E isso acaba provocando em nós reações confusas. Né? Aproveitando que você falou da história dessa menina aí, o seu livro apresenta histórias de mulheres que encontraram novos caminhos através da arte, voluntariado, comunidade e projetos pessoais. Na sua visão, o que ajuda uma mulher a se reinventar nessa fase da vida? Essa pergunta sua é ótima, porque o livro, né, eu fui buscando na minha memória os relatos, né, e as reações, porque assim, eu fiz questão de não colocar nesse livro
os relatos piores, assim, como eu estava comentando com você. Eu perdi uma grande amiga no passado, e é um relato doloroso. O nome dela está no livro, mas o nome fora do contexto do que a levou à morte. Ela estava muito deprimida, porque foi demitida de uma empresa, bem perto do tempo de aposentadoria, e aquilo foi ficando grande demais, e ela tomando muita medicação, ela teve um AVC, ela é mais jovem do que eu, né, nosso coração. Eu sei que ela foi encontrada pelo filho morta, e aquilo balançou muito comigo. E hoje, olhando para tudo que eu vivi, para as pessoas que eu conheci, eu me recordo que muitos sinais me foram dados de que eu devia não aposentar, entende? Assim, quando eu comecei a organizar minha aposentadoria, eu encontrava pessoas que falavam, não, faça isso, você vai se arrepender. Vai se arrepender, você vai sentir muita falta, Gleide, você adora trabalhar. E eu falava, tá maluca? Tô doida para parar, tô cansada, né? A primeira pessoa que fez isso comigo foi minha mãe. E ela fez, antes de eu falar da minha aposentadoria, ela falou em relação à dela. Um dia, na casa dela, nós fazendo alguma coisa, ela já estava aposentada há muito tempo, ela falou assim, eu me aposentei muito cedo. Se eu soubesse que eu passaria pelo que eu passei, não teria me aposentado, eu aposentei cedo. Eu falei, como assim, mamãe? Você trabalhou tanto? Ela falou, não, eu aposentei muito cedo. Podia ter trabalhado uns 10 anos a mais. Eu falei, mas por que isso? Ela falou assim, Gleide, os amigos desaparecem, você fica por fora de tudo, né? Ninguém mais te lembra de você. Ela foi relatando do jeito dela essa coisa da invisibilidade, né? Essa coisa de ficar por fora, de não estar sendo atualizado o tempo inteiro porque você não convive mais com aquelas pessoas. E ela foi a primeira mulher que me relatou isso, assim. E depois, muitas outras. Quando eu ia falar da minha aposentadoria, nossa, homens e mulheres, mas as mulheres principalmente, não faça isso, você vai se arrepender. E eu achava aquilo um absurdo. Mas essas pessoas que falavam com você, tirando a sua mãe, elas já estavam aposentadas? Uhum. Ah, tá. Então, elas falavam da experiência dela. Experiência dela. E aí, quando eu resolvi escrever sobre isso, e aqui eu quero dizer que eu não tinha intenção de escrever esse livro. Esse livro, ele seria uma mentoria, né, um treinamento que eu estava escrevendo, organizando um roteiro para fazer um outro trabalho. E aí eu comecei a falar tanto, e vieram tantas memórias, que ele virou livro. Inicialmente esse não era o meu propósito. Não era o meu propósito. E aí eu fui lembrando. E alguns profissionais que até eu repito, acho que tem umas 2 histórias da área de enfermagem, por exemplo. Eu conheci mulheres extremamente trabalhadoras que trabalhavam nessa área e que a vida, cara, não era vida. Elas iam para o hospital e trabalhavam muito, e quando não estavam no hospital, tinham outra clínica, estavam fazendo curativo não sei quem, cuidando de não sei aonde, trabalhavam dia e noite, sem folga. E aí, quando isso para, você que está muito acostumado a servir, né, você está cansado para aquilo, você não quer mais fazer aquilo, mas também você não quer ficar parado, porque é isso, né? E aí você tem que encontrar uma nova forma. Entendi. E aí a gente renasce nisso, né? Não, tem gente que não faz isso. Tem gente que enfia numa cadeira, liga a televisão... Fica feliz. E fica ali, feliz, né? Vai se isolando. Você não conhece ninguém assim, não? Bom, um monte. Na minha família tem alguns já. E não faz nada. E a vida é aquilo, sabe? É o almoço, o jantar, o café da tarde. Deixa eu aproveitar que a gente está nessa vibe para a gente fechar. Você sabe que papo bom dura pouco, né? Podia ficar aqui com você muito. A gente vai ter que marcar um número 2. Ai, eu sou faladeira, né? Falando nisso, você já está na sua segunda participação no podcast, você na sua agenda. Isso. E aí, quando você vier de novo, você já vai pedir música. A gente está fazendo isso aqui, o Kailan, a gente já está combinando. Tá bom. Vamos receber você já no próximo com música. Então, minha amiga, aproveitando essa vibe que você trouxe aí, de tudo que você já deixou de orientação valiosa para as meninas. Imagina que agora a gente tem várias meninas que estão quase com o documento do INSS na mão, mas estão assim na dúvida, será que eu me aposento? Será que eu me aposento? O que a Gleide fala para elas agora?
Você ouviu um monte de gente falou para você nesse Sim. mesmo momento. Sim. O que hoje, com a sua experiência de vida e com o que você aliás, você transformou a sua experiência em livro, quer dizer, você vai dar acesso a esse conselho que você está nos dando aqui, muitas outras mulheres vão ter através do seu livro, mas o que você falaria para elas hoje? Eu falo o seguinte, não é definitivo. Não encare a aposentadoria como encerramento, né? A aposentadoria encerra uma fase da sua vida produtiva, que é aquela do teu salário. Então, nós temos uma legislação que nos garante o benefício da aposentadoria. Veja, a aposentadoria como benefício. Você vai dar entrada nele, vai pegar... Não encare a aposentadoria como encerramento, né? Então, ok, a grana vai entrar sem você precisar fazer nada. Beleza. Além disso, procure uma outra atividade, ou 2 atividades, ou 3 atividades que te façam feliz. Coisas que você vai escolher fazer para que o seu tempo ele tenha as suas escolhas, o seu domínio, né? Viaje o tempo que você quiser viajar, né? Se vai se aposentar, planeje a sua aposentadoria. Saiba exatamente quanto é que você vai ganhar por mês, se isso vai caber no seu orçamento, se você vai conseguir viver bem. Se não, já começa a se organizar para ter outras rendas, para depois não ficar se lamentando, porque agora eu ganho uma mixaria, meu dinheiro não dá para nada. Então, pense nisso, encontre novas rendas, se organize, né? Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário. Né? Tem muitas mulheres hoje que começaram a empreender depois dos 50 anos, que têm negócios maravilhosos. Eu almocei agora aqui em Campos, a senhora que estava lá, né? Estava a filha no caixa, 2 mulheres lindas, num restaurante lindo, já sabe quem é. Não vou fazer, sensacional. Não vou vender o jabá, mas elas... Lá, mas Na hora que eu entrei, eu agora estou com o meu olhar muito apurado para essas coisas. Isso, e eu percebi o negócio delas. Ela é uma senhora, deve ter a minha idade ou mais, e a filha mais jovem no caixa, 2 mulheres lindas fortes trabalhando ali muito, lindamente. E a senhora trabalha muito, inclusive. Exatamente. Ela que fica coordenando a cozinha. Exato. Então, assim, o que você vai poder fazer com o tempo da aposentadoria, que é um tempo de escolha, do seu domínio. Aquele dinheiro todo dia, de todo mês, que você antes tinha que correr atrás para ganhar, você agora já tem, você já conquistou. A Previdência Social vai botar a sua conta. Lembrando que isso é uma conquista sua. Não está vindo graciosamente. Exatamente, é uma conquista. Né? A legislação brasileira te dá isso, a Previdência Social te dá isso. Beleza. Não para aí. Dê seu tempo. Faça tudo aquilo que você acha que é bacana para fazer, para usufruir do seu tempo livre, da sua liberdade cronológica. Depois, reconstrua, renasça, floresça um outro tempo. Imagine eu. Meu plano é viver até os 110 anos. Aposentei os 55, então eu tenho mais 55 pela frente. Se eu ficar parada, vai ser muito complicado. Não vai chegar lá, verdade. Então, eu espero produzir coisas bacanas, né? Eu espero conhecer pessoas maravilhosas, conquistar coisas incríveis, porque eu sou uma note, né? Agora tem esse conceito de note, né? Eu olho para a minha idade, né? Com essa expectativa de viver muito, de longevidade mesmo, trabalhando, né? Bacana. Então, o note é isso, é um novo olhar sobre longevidade, lazer e trabalho. Né? E a gente pode ser feliz pra caramba nesse contexto. Né? E o senhoras e senhoras, é isso, o objetivo é esse. Lembrar que eu tenho 60 e poucos anos, que eu não quero parecer mais jovem, que tem isso, né? A mulher sofre isso ainda. Para você parecer, vamos dizer assim, para você ser notada, você tem que parecer mais jovem. Eu não quero ser nenhuma mulher de 30 anos ou de 40 anos. Eu quero que a minha aparência de 60 e poucos fique cada vez melhor. Eu quero ser a melhor versão dos 60. E quero viver muito e conquistar muita coisa. Eu tô no páreo, cara. Eu tô no ranking. Eu tô aí, entendeu? Que bacana. Que se cuidem as novinhas. Minha amiga, gratidão gigante mais uma vez. Por tudo que vocês ouviram aqui, pelo amor de Deus, já sabe que as meninas
principalmente as notes, precisam adquirir esse livro já. Forte abraço e até o próximo episódio do Você na Sua Agenda.